opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Muito boa tarde, doutor Ivan. Boa tarde a todos que fazem a Web Rádio. Boa tarde a todos os amigos presentes. Enfim, uma boa tarde e uma linda tarde, como está chuvosa hoje, né? Verdade. Então desejo a todos os espectadores que seja respaldada, que seja ouvida da forma que vocês estão esperando todas as minhas respostas. E estou aqui para responder a qualquer pergunta que me seja feita. O bom é você ter a certeza daquela sua dúvida. Se você tem uma dúvida, passou a não ter, isso é importante para qualquer cidadão. Então vamos lá, meu amigo José Afonso, fica à vontade. Ok, Ivan, só a noticiar aqui para os web ouvintes não ficarem chateados. O Júnior Neri, né, também está mandando um alô para você, eu não conheço, ele não disse de onde é. Júnior Neri, né? De Conhece? Montanhas. De Montanhas, olha só. E tem gente lá do Rodrigues também. Lá de Montanhas, né? Aqui. Que bom. E também aqui já Sami Lincoln, né? Tá ali ouvindo, daqui a pouco vai fazer uma pergunta. E Ivan, como é que surgiu a sua candidatura? Aliás, candidatura só quando ficar oficializada. A sua pré-candidatura. O desejo de ser candidato, na verdade, Josué, não foi meu, foi do povo. O povo que me pediu para que eu fosse candidato. E assim eu fiz diante de tantos pedidos. Hoje eu estou aqui como pré-candidato a prefeito. Na verdade, o povo já mostrava o desejo de mudar. E isso aconteceu na eleição passada. O pessoal já vinha dando sinais que queria mudar. Porém, o gestor, que aí está, não correspondeu aos anseios do povo tão desejado. E por isso que o povo clama por um novo gestor e que esse gestor traga realmente essa mudança tão esperada e possível para o nosso município. Doutor Ivan, o senhor disputará as eleições vindouras? Com certeza, só se Deus e o povo não quiser, pois o povo é quem decide quem vai ser o próximo gestor, o prefeito então. Se você tem um povo, não tem o que temer. Acabou o voto de cabresto, acabou o voto de curral. Hoje o eleitor está totalmente informatizado de tudo o que acontece no município, pois as redes sociais e os veículos de comunicação estão por toda parte. Ivan, falando um pouco de redes sociais, sabemos que a rede social hoje, eu costumo dizer sempre para os meus amigos, depois da higiene bucal, quando a gente acorda, a primeira coisa em seguida é se atualizar das notícias, né? A gente vai para o blog, vai para os grupos do WhatsApp. Na sua avaliação, qual a importância nas eleições desse ano as redes sociais aqui em São Paulo do Potengi? Qual a avaliação que o senhor faz? Acho de fundamental importância, Josué. Eu acho que se não existisse hoje a mídia como existe em São Paulo Potengi, os eleitores, os atuais eleitores da próxima eleição, poderiam pecar muito por falta de informações. Com certeza, essa é o pulo da campanha. É essa informação direta para o povo, que inclusive a nossa web rádio assim o faz muito bem. Lucas. Doutor Ivan, qual o principal objetivo do senhor ao chegar ao Executivo Municipal? Lucas, nós temos vários objetivos. O meu objetivo principal, certo? Como pré-candidato em primeiro lugar, é devolver a prefeitura ao povo, devolver a prefeitura ao pobre, tá certo? É aquele que mais precisa, pois esse não tem mais acesso à prefeitura. E quando procura o gestor, o prefeito, assim não encontra. E o mais complicado é que encontra um secretário no qual se faz o papel do gestor, mas esse não foi eleito
para estar à frente da prefeitura, assumindo o papel do gestor, certo? Então isso é complicado porque o pessoal quer encontrar o gestor. É o gestor quem tem compromisso com o povo que botou ele lá dentro. Então o gestor deveria estar presente, certo? No horário seu de trabalho comum para receber esse povo. Isso é complicado quando você bota uma pessoa para responder por você, no qual você é quem tem compromisso direto com esse povo, tá certo? Então, esse é o principal objetivo, devolver, de certa forma, a prefeitura ao povo. Temos outros objetivos, certo? Com uma atenção maior à empregabilidade, certo? São Paulo, na gestão atual, foram fechadas 2 fábricas. A gente sabe que São Paulo hoje passa por uma crise essa causada talvez maior pela ausência dessas 2 fábricas. O desemprego dentro de São Paulo Potengi causou esse caos que se encontra hoje na comunidade. Você quer ver, Josivan, como é fácil? Toda e qualquer esquina, você sai na direção aqui do Juremal, tinha um quiosquezinho, tinha alguma coisa de confecção para vender, e hoje todas estão fechadas. Então é importante frisar que qualquer um gestor que queira prestar um bom serviço a São Paulo Potengi, ele tem que ter isso como um ponto principal. Correr atrás de empresas, tá certo? Para que possa dar dignidade ao cidadão, dignidade ao pai de família. Qual é o pai de família que quer ver um filho trabalhar longe dele? Hoje, para trabalhar, São Paulo Potengi não oferece trabalho. Então, a maioria das pessoas se dirige a Natal, a capital, e fica difícil, porque na maioria desses trabalhos ganha um salário mínimo, e você vai para Natal sem estrutura nenhuma, para pagar água, energia, moradia, e, na verdade, esse salário mínimo fica muito pouco, sobra muito pouco para a família. E qual é o futuro dos filhos da gente se São Paulo Potengi, na verdade, não nos dá condições de mantê-los aqui? Tá certo? Então, a empregabilidade é essencial, a saúde, nós estamos olhando a saúde com atenção maior, a segurança, a educação, o esporte, o social, principalmente os universitários, que passam a galgar o tão sonhado diploma de maneira mais onerosa. E a gente vai procurar, vamos dizer assim, baratear o custo de universitário, que é eu já fui universitário, vocês vários aqui são universitários, e sabe que um universitário que sai às 4 horas da tarde e chega às 1 da manhã, ele precisa de uma alimentação. Toda e qualquer faculdade exige muita xerox, muitas apostilhas, tá certo? E se torna caro para um pai de família que tem um filho estudando e que só ganha um salário mínimo. Então isso é preciso ser revisto com muito carinho. Doutor Ivan, eu ainda quero voltar à primeira pergunta. Pode voltar. Porque eu fiquei curioso, né? Eu me imagino aqui, quando fizeram um convite a você, olha, Ivan, eu gostaria que você fosse o candidato a prefeito de São Paulo do Potengi, embora você tenha até adiantado parte dessa pergunta, mas eu quero trazer o outro lado da minha curiosidade e aqui compartilhar com nossos web ouvintes. Quando você foi impactado com a pergunta, olha, Ivan, você quer ser candidato, você pode me prestar seu nome para a gente fazer uma avaliação na cidade? De lá você vê como é que você imaginou, por exemplo, de um lado, rapaz, tem Zé Azevedo, do outro tem o prefeito Naldinho. Como é que eu vou me fincar no meio dessa turma aí? Porque as pessoas imaginam aqui que Ivan não é político. Eu conheço a história de Ivan, acompanhando Paulo Anania, de um bom tempo, né? Lá de Luiz Brandão, né? Que foi uma forma mais direta. Mas voltando, inclusive o próprio Azevedo, inclusive uma campanha que saiu Naldinho e Pacelli, que Naldinho e Pacelli foram lá em casa e queriam que eu fosse para a cabeça ou para vice de Naldinho. Então, não é da agora que a gente já faz política. Apenas eu nunca me tornei, nunca quis ser um político. Eu diria que muito, é uma frase conhecida meu, eu queria ser amigo do rei.
mas não seu rei. Mas não, seu rei. Como foi essa pergunta? Porque, rapaz, eu vou entrar no lado aqui de Azevedo, de Naldinho, e como é que você recebeu e avaliou? Claro que você não ia tomar nenhuma decisão sem fazer uma avaliação daquilo que estava te ofertando. Nossa. Muito fácil, Josué. Diante do desastre que está aí dessa gestão. De mantelada assim, pô? Muito desmantelado. Um desastre mesmo, um caos. E diante de tantos pedidos e de tantas reclamações do gestor que aí está. E Azevedo despontando novamente como talvez um futuro candidato. E eu, próximo a Azevedo, fiz essa pergunta várias vezes a Azevedo. Azevedo, você vai ser candidato? Azevedo, não, Ivan. Por quê? É porque se você fosse ser candidato, novamente eu votaria em você. E Azevedo de prontidão me disse, não, Ivan, eu não sou candidato. Eu digo, Azevedo, muitas pessoas já se dirigem à minha casa, muitas pessoas me perguntam que eu deveria ser um candidato. Me diga uma coisa, se você for candidato, eu voto em você. Isso é fato. E se você não for candidato, você vota em mim? Ele disse, voto. Como até hoje, Josivan, apesar de todos esses encontros que as pessoas falam, mas você senta com Azevedo, senta com a família de Azevedo, e ainda hoje ele diz e continua dizendo que vota em mim. Da mesma forma que eu, quando indaguei, ele respondeu há tempo atrás que votava em mim. Certo? Uhum. Então, eu pessoalmente com Azevedo, eu não tenho esse problema. Certo? O que a gente está querendo agora é aumentar mais e mais ainda o grupo, fortalecer o grupo. Né? Uhum. Mas na frente eu vou mostrar e dizer você como. Ok, Ivan, são 17 horas e 29 minutos. Vamos fazer aqui a primeira pergunta do nosso web ouvinte. E quem estiver nos escutando, a gente pede só uma coisa, que você se identifique, né? Diga seu nome, diga de onde você está falando, para a gente registrar aqui. A primeira pergunta aqui do nosso web ouvinte, meu caro Lucas Tavares, vem do Sami Lincoln, aliás, Sami Lincoln, né? Que diz assim: qual foi o motivo, doutor Ivan, ter pedido para deixar de trabalhar no Hospital de São Paulo do Potengi, tendo em vista um pouco tempo antes da mudança da direção do hospital, o dentista, o senhor, fez alguns áudios informando que não iria por ser concursado. A pergunta que não iria sair, aliás, por não ser concursado. Aliás, por ser concursado. São duas perguntas, eu vou responder a primeira. Né? Deu para entender, né, Ivan? Deu. Logo que eu tô aqui se enrolou no português, vai. A questão de me afastar do Hospital de São Paulo Potengi é muito simples. O prefeito atual vem querendo me perseguir há tempo, né? Ele vem mostrando, dizendo nos áudios, que a gente tem áudios gravados, dizendo que vai parar com os procedimentos, né, do hospital, que existem procedimentos irregulares no hospital. Olha o quanto esse sujeito é mentiroso, tá certo? E vamos dizer assim, mentiroso, e tem um detalhe, gente, tem uma palavrazinha que agora faltou, inconsequente. Tá certo? Ele vem dizendo isso constantemente, e que parece dessa faculdade que ele fez, que ainda não terminou, parece que ele não gosta muito de ler, ele repete, ele aprendeu uma frase, eu acho que eu conheço também, que diz que o erro, a mentira repetida se torna realidade. Mas comigo isso não cola, tá certo? Nós estamos totalmente respaldados para fazer todas essas cirurgias aqui que nós fazemos em São Paulo Potengi. Mas ele dirige ao hospital. Da última vez ele não está dirigindo a palavra a mim, está dirigindo aos médicos do hospital. Mas na reunião da Câmara, quando o doutor Irão esteve aí, ele fez diretamente a mim. Inclusive o doutor Irão foi saber no hospital a minha especialidade e disse: o que é que esse prefeito está reclamando? Porque o rapaz que está aqui, o cirurgião que está aqui, o doutor Ivan que está aqui, está totalmente respaldado. Então, eu tenho respaldo e acho, Jorge, me permita a palavra, acho inconsequente esse sujeito que aí está, chamado de prefeito, não ter o mínimo cuidado de olhar uma tabela SIGTAP, que é a tabela que rege a tabela do Ministério da Saúde, é quem diz os procedimentos, que eu inclusive estou com ela aqui, que a gente pode fazer ou não.
Acho também que faltou uma orientação da secretária de saúde, que diz autoimoção quando fala em cirurgia bucomaxilofacial, ela bota, é porque os ouvintes não pode ver a forma que ela faz, mas bota a mão na boca e diz, ele só pode trabalhar aqui. Né? Isso é ignorância, né? Isso é falta de conhecimento, né? Ou na verdade de maldade. Porque está lá todos os procedimentos que são feitos no Hospital São Paulo Potengi, vem autorizado, para você ter ideia, vem autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, ora só, vejam só, se na verdade esses procedimentos não tivessem respaldo, a Secretaria ainda estava mais errada que eu, que é quem? O médico faz o pedido na unidade básica, dá a ficha de referência, com a ficha de referência o paciente vai na Secretaria Municipal de Saúde e pega a ficha de autorização para pequena cirurgia, que diz o dia e a hora que iria para mim. Diante desses procedimentos autorizados, eu faço a cirurgia. Em seguida, todos esses procedimentos feitos por mim, como por todos os profissionais da área de saúde, é lançado no sistema do Ministério da Saúde. E quando é lançado no sistema do Ministério da Saúde, lá o próprio sistema diz se o procedimento é glosado ou não. Nunca foi glosado um procedimento meu. Quer dizer, prova que o Ministério da Saúde está ali para aprovar aqueles procedimentos. Agora, um procedimento que eu faço, vários profissionais podem fazerem. Muda apenas o código, mas que todos podem fazer. Inclusive eu tenho essa tabela aqui, que no final eu vou ler para você e mostrar como é que funciona e aonde eles não souberem interpretar ou não quiseram ler. Mas digo a você, aquele menino que não lê não passa da escola, por isso que ele não terminou a faculdade, né? Ok, Ivan, 17 horas e 34 minutos, agradecer a audiência, o chat que tá bombando. O Lucas vai fazer as perguntas a você, mas a gente vai para o intervalo comercial, 17h34. Na volta, a gente volta aqui com esse papo interessante. Tem o Salatiel aqui, que também está fazendo pergunta para o doutor Ivan. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta com a entrevista do pré-candidato a prefeito de São Paulo do Potengi, doutor Ivan Dantas. Bom, quanto à questão do afastamento do hospital, há muitos anos o Valfredo vem me convidando para fazer parte do quadro de cirurgiões bucomaxilofacial do Valfredo. Por que isso? Porque o Valfredo é um hospital terciário, onde todos os acidentes mais graves são direcionados para lá, e é onde, vamos dizer assim, o cirurgião bucomaxilofacial exerce ao pé da letra a sua profissão. O que é que acontece? Esses convites já vinham há muito tempo, não só da gestão da diretora passada, como da outra também, desde o tempo ainda eu acho que da secretária de saúde. E feito esses convites, eu nunca aceitei porque prestava um bom serviço à nossa comunidade. Eu, como resido aqui na comunidade, quando acontece um acidente, que meu sistema no hospital era sobre aviso, eles mandavam me chamar e eu prestava um serviço onde eu sozinho fazia o serviço de uma escala de 12. Todo serviço prestado, todo serviço de escala são escala de 12. Eu sozinho fazia o serviço. Então, ganhava o hospital, ganhava a população e eu também pelo fato de estar em casa, sem problema nenhum. Mas o que é que acontece? Quando o atual prefeito, o prefeito que aí está, tirou a diretora, que era Elza Neira, filha do deputado, ele não tirou só pelo fato de se desentender com a diretora. O objetivo dele era chegar em mim, era parar essas pequenas cirurgias que estavam incomodando ele. Porque ele achava e acha que essas pequenas cirurgias estavam prejudicando ele e me elevando, me exaltando como um pré-candidato. Só que esse prefeito que aí está, esqueceu que quem está perdendo novamente é o povo. E diante dessa situação, que não ia ficar agradável para mim, já que a diretora manipulada, que a gente sabe que é manipulada por ele, vinha em cima de mim, vinha ficar tirando eventuais, que são os plantões que a gente tem, que depende da direção,
vinha regrar a quantidade de cirurgias que a gente ia fazer, podia boicotar dizendo que não tinha material. E eu, sabendo dessa situação e tendo o convite para ir para o Hospital Alfredo Gugel, assim eu fiz. Hoje estou no Hospital Alfredo Gugel. Isso não significa dizer que eu deixei de atender a nossa comunidade, pelo contrário. No Alfredo Gugel eu tenho um leque maior para atender a todos vocês que precisarem. E outra coisa, numa gravidade maior, quero dizer também à população que qualquer um que precisar do meu serviço de urgência aqui dentro de São Paulo Potengi, se eu estiver no município, estou disponível a tempo e a hora para atender. Resta saber se a direção do hospital vai ter humildade de chamar, mas estou à disposição para prestar um serviço de urgência a qualquer um, e aqui em São Paulo Potengi também. Ok, doutor Ivan, a resposta a Samir, que ele fez essa pergunta. Agora eu vou passar para Lucas, para você repassar as perguntas dos nossos amigos que estão aqui no chat e também no WhatsApp, para a gente atualizar e depois ficar aqui no ping-pong com o doutor Ivan, tá certo? São 17 horas. Pô, cadê a voz? 17 horas. 17 horas. Tome água, Lucas, rapaz. São 17 horas e 47 minutos em São Paulo do Potengi. Agradecendo desde já a enorme audiência do Diogo Alves, que está participando conosco. A Aldileide, a Aldenor lá no Alto do Rodrigues. O professor Jefinho também está nos escutando, né? Professor Jefinho, vai confirmar o revés ou não? Perdeu o PSDB ou não perdeu? Hein, professor Jefinho? O João está participando aqui pelo chat, perguntando: boa tarde. Ivan, você vê a oposição hoje rachada, já que uma ala do PMDB não concorda em apoiá-lo? Não, eu não acho que a oposição está rachada. Pelo contrário, estamos cada dia mais unidos. Eu não tenho, como já disse anterior, nenhum problema com Azevedo, tá certo? Que é o presidente do PMDB. Eu não tenho nenhuma situação divergente com o Jefinho, se é que faz parte da oposição. Eu não tenho nenhum problema com meu grande amigo Pacelli, tá certo? Que é outro que eu considero um grande amigo. Então, enfim, eu não vejo a gente rachado, pelo contrário, se unindo cada dia mais. E pode apostar nesse grupo que vai terminar todos eles unidos. Esqueci também do meu grande amigo Erivan. Tivemos uma boa reunião com um grupo de Erivan, e a gente cogita essa união, esse namoro. Eu acho, no fim das contas, que esse grupo que diz que está tão rachado vai ser o maior grupo de São Paulo Potengi. Ivan, ainda pegando essa pergunta do João, lá do Novo Juremal, parabéns, João, pela pergunta, também já até antecipou parte da minha pergunta que eu vou fazer. Eu queria saber do senhor a sua opinião quando o vereador Erinho do PMDB, alguns meses atrás, em uma mesa redonda, conversando com amigos, né? Inclusive eu estava presente lá, e foi sugerido lá, perguntado, quem liderava as pesquisas, e na conversa, não houve nenhuma pesquisa. E o vereador de bate pronto, ele disse: olha, eu tenho conversado com as pessoas, tenho mandado, e para mim, quem está na frente é o tal do candidato, não sei em quem vou votar. Ele ganha de Ivan, ganha de Naldinho, ganha de Zé Azevedo, de Zé Luiz. É o candidato, não sei em quem vou votar. O senhor concorda com isso, que o povo de São Paulo do Potengi está colocando na ponta da pesquisa a grande dúvida com relação a quem vai votar? Ou pelo menos quem será o seu candidato preferencial de momento? Veja só, Josvan. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, pois tivemos com o Erinho várias vezes, e Erinho diz claramente que o pessoal quer mudar e que essa mudança chama-se Ivan. Inclusive, uma outra vez, eu encontrei, saindo do hospital, encontrei você, que vinha do barraco de Regis, e você disse: Ivan, eu venho da esquina do barraco, e lá só dá seu nome, certo? Então, outra vez encontrei com você saindo do hospital, você bateu um papo comigo e disse: Ivan, de 10 pessoas que a gente aborda aqui no hospital, quando estou de folga, 8 pessoas dizem que votam em você. Então essas pessoas, Josvan, como você mesmo me disse, tem nome. Eu não concordo com isso.
Mas já as pesquisas vão dizer o nome, tá certo? Pode ter certeza. Ainda nessa parte, Ivan, por exemplo, da oposição. Uma vez eu conversei com você no hospital e você disse, Josvan, inclusive, você já até antecipou, não tem oposição dividida, tem um partido dividido, que eu não posso responder pelo PMDB. Mas vamos lá, o senhor agora há pouco disse que acredita numa convenção, aliás, numa futura convergência de união dessas forças, tanto do PMDB, espera ter de Jefinho, porque o senhor não sabe qual a situação, se é oposição ou situação dele ou coluna do meio, enfim. Coluna do meio eu estou botando aqui que Ivan não falou. Então, a gente sabe, por exemplo, eu vou nominar aqui, Zé Luiz já disse em alto bom som que o PMDB tem candidato. Era há 2 semanas atrás aqui, perto da prefeitura, para uma roda de gente, disse, olha, eu não vou defender a candidatura de Ivan porque o PMDB vai ter candidato. Ele disse há 2 semanas atrás, né? Neilson também diz, olha, Josão, a gente vai ter candidato do PMDB, a gente vai ter candidato, né? João Maria, que também faz parte do PMDB, ele disse, ora, como é que a gente vai apoiar uma pré-candidatura de outro partido se a gente vai ter candidato? Ponto da pergunta. Ivan, 4 pessoas bastante influentes dentro do partido estão dizendo que o PMDB terá candidato e que não apoiará a sua candidatura. A pergunta é, o que é que mudou? Porque uma vez o senhor disse agora há pouco que eles acabou de dizer, eu acredito, que o PMDB vai apoiar. Não tem racha não, Ivan, quando um partido diz que não, a maioria dos convencionais está dizendo que não vai apoiar a sua candidatura? Veja só, Josão, para qualquer partido lançar um candidato precisa do aval de quem? Do povo. Do povo. Do filiado. Depois do povo, dentro do partido, precisa de quem? Precisa do diretório. Do diretório. Certo? O diretório do partido já disse que tinha candidato, você ouviu isso? Não, eu estou classificando os nomes de quem eu ouvi. Pois é, eu não ouvi ainda, inclusive, escuto alto em bom som, como eu já disse que o presidente do partido diz, Paulo Fofão saiu há pouco aqui de casa. Não, eu não estou questionando isso. E diz, agora, quem tem que responder isso, na verdade, é o presidente do partido, é o diretório do partido. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Na verdade, o presidente, desculpa, eu falo, que o presidente do partido, ele continua ainda em stand-by. Pelo menos eu de Azevedo nunca vi uma declaração dele dizer nem que o apoiava e nem tampouco também que não apoiava a sua candidatura. Agora, me permita dizer, os demais cardeais do partido dizem que não é porque é Ivan, é porque nós vamos ter esse candidato. E eu sempre pergunto, mas quem é o candidato do PMDB? Eu estou atrás de saber também, Ivan. Qual é o candidato do PMDB? Me diga. Eu não sei, né? Eu faço essa pergunta para eles. Agora que estavam dizendo agora que vai sair um novo vereador, que eu suponho que era um que seria candidato. Mas me responda uma pergunta, agora eu vou inverter os papéis. Não, o interessado é você. Deixa eu inverter os papéis. Sabe? Você acha que o PMDB lança candidato sem o apoio de Walter Alves e Garibaldi? Olha, eu na minha opinião, Ivan, eu vou responder bem rapidinho. Eu não devo achar nada aqui, certo? Mas fora do ar eu posso lhe responder. Mas é o seguinte, voltando à pergunta aí do internauta, da divisão da oposição, eu quero fazer uma pergunta e quero parabenizar aqui a sua coragem, Ivan. Você não tem fugido embora a gente tenha selecionado algumas perguntas, tem até pulado algumas, né? E assim, não tem fugido, porque esse é o bom embate, a boa discussão, ela tem que ser permeada em todos os campos, em todos os níveis, dentro da respeitabilidade. E a política é isso, é a soma de você juntar as pessoas e de você procurar entender o outro lado também. O primeiro ponto, você já respondeu do PMDB. Você conversou com o Erivan, do PSC. E eu, curioso, fui lá saber, xeretar, saber, aí Erivan, o que é que deu namoro, aquela coisa toda. E Erivan é um cara muito reservado. Ele disse, olha, Josão, uma coisa, eu e Ivan estamos unidos. Eita, danado, olha o negócio. Nós somos oposição ao prefeito na aldeia. Foi o que ele me respondeu.
Como foi essa conversa entre o senhor e Erivan do PC? Pelo menos vocês já têm aí um ponto comum com o Erivan, né? São oposição ao governo Aldir. Veja só, não foi só com o Erivan, né? Participaram todo o grupo de Erivan. E diante de um bate-papo totalmente formal, totalmente à vontade, totalmente descontraído, houve em todos os pontos que nós tocamos, em pontos que deveriam ser mudados dentro de São Paulo Potengi para a melhoria da comunidade, eles concordaram. Como fazer, tá certo? Pessoas que poderiam assumir determinados cargos, pessoas capacitadas, ou no mínimo pessoas que tivessem aptidões, tá certo? E todos esses pontos foi ventilado, o que a gente poderia fazer, o que estava errado, o que estava certo que a gente podia melhorar. E nesse bate-papo formal foi como uma mão e uma luva, tá certo? Com o grupo de Erivan. Então eu acho que houve um grande namoro, tá certo? É um grupo bom, um grupo forte, um grupo inteligente, tá certo? E que, na verdade, o nosso grupo interessou-se muito pelo grupo dele, tá certo? Inclusive particularmente eu. Ok, doutor Ivan, Lucas, vamos fazer pergunta. Sempre quis fazer a pergunta aqui do Salatiel, rapidamente, né? Quais os projetos que doutor Ivan tem para nós, munícipes, e quais serão os projetos que irão implantar de imediato aqui em São Paulo Potengi? Olha, Salatiel, me permita, Ivan. Salatiel fez uma pergunta para outubro, Ivan. Isso, verdade. Isso aí, Salatiel, não tenha dúvida, e você vai encontrar na minha plataforma política, tá certo? Nós temos vários projetos, tenha certeza que são projetos que vai levantar São Paulo Potengi, tenha certeza que todos esses projetos são palpáveis, são projetos fáceis de fazer, acessíveis de fazer, e que inclusive a gente já está trabalhando. Nós já temos uma equipe já encarregada para fazer isso aí. Nós já estamos trabalhando no que é melhor para São Paulo Potengi. Aguarde, Salatiel, que agora eu não posso dizer, mas está tudo prontinho. Vocês vão ficar muito surpresos com a nossa plataforma política e inclusive com o nosso desempenho. Deixa eu só registrar aqui o rapaz, Ivan está mandando um abraço para você, o Gabriel Filho. Estou ouvindo a entrevista do doutor Ivan pela Web Rádio São Paulo aqui em Currais Novos. Um abraço, meu amigo Gabriel. Quem está fazendo aqui outra pergunta aqui, o Wilson Lima de Natal. Abraçando a doutor Ivan também. O Wilson Lima eu conheço, meu amigo, né? Representante aí de uma malharia. Só não vou fazer a propaganda porque não está investindo na Web Rádio. Lucas Tavares. São 17 horas e 58 minutos em São Paulo do Potengi. Agradecendo desde já a sua enorme audiência. Amigo, aqui é Wagner. Me pergunte aí ao doutor Ivan, um bucomaxilofacial pode fazer cirurgia em que parte do corpo, para que eu possa tirar uma dúvida? Aqui é o Wagner que pergunta pelo WhatsApp também. E a mesma, a resposta, a pergunta no caso de João, ele que faz a mesma pergunta. Veja só, amigo Lucas, ele não especificou. Wagner fez a pergunta. O Wagner, ele não especificou. Não, o Lucas da Web Rádio. Sim. Ele troca o nome, mata o nome, não troca o nome, né? Ele não especificou que tipo de cirurgia. Veja só, eu vou explicar, dar uma explicação de maneira bem lenta para vocês entenderem. Todo cirurgião bucomaxilofacial com especialidade, ele pode tratar de todas as fraturas de face, a começar do ocioide, que é um osso abaixo do queixo, como diz o matuto, um ossozinho palpável que ele move, ao arco superior da região frontal, próximo da glabela, como é que a gente chama a glabela quando é menina? Muleira. Da muleira. Pronto. Isso em termos de fratura, certo? De fratura, em termos de osso. O que é que a gente faz? A gente abre, faz uma síntese, faz uma redução e fixa esses ossos com placas, placa de titânio. Agora, quando se fala em pequenas cirurgias, está aqui na minha mão, bem facinho para passar para vocês, diz assim, o Ministério da Saúde diz assim: procedimentos como exeres, que é a retirada, exeres é sinônimo de retirada, exeres de tumor de pele e anexo, não diz pele de face, certo? Pele é o maior, como já disse aqui, é o maior órgão do corpo humano.
vai do couro cabeludo ao solado do pé. Então, em todas as partes do corpo, a gente pode fazer a retirada de tumores, cisto sebáceo, lipoma e nervos, que são os sinais. Todo e qualquer cirurgião, buco, maxilofacial, a não ser aquele que foi formado na faculdade do prefeito. Esse aí sim não pode fazer não, porque ele não quer, ele não deixa. Tá certo? Como eu disse, a mentira repetida, né, se torna verdade. Mas aqueles que fizeram na UFRN, aqueles que fizeram em outras universidades, podem fazer em qualquer parte do corpo, sendo em pele e anexo pode. E vale salientar de novo que a pele vai do couro cabeludo ao dedão ou solado do pé. Na época que eu paguei anatomia, a pele era maior do corpo humano. Possa ser que na escola desse rapaz, a pele seja só de face. Ok, Ivan, tá chovendo agora. Eu quero agradecer, olha que coisa legal. A Adriana Nasco está retransmitindo, não sei como é que ela faz isso aí, mas eu estou vendo aqui. E lá no grupo tá bombando, né? O Zé Brasil tá enviando nossos áudios para lá, parte das suas perguntas, né? E a galera aqui tá parabenizando a sua entrevista, as nossas intervenções, a minha e de Lucas Tavares também. E o Wilson Lima faz uma pergunta muito interessante, Ivan, para você. Manda. Caro candidato a prefeito sendo seu eleito, vai pegar o município em crise, sem geração de emprego, devido à crise macroeconômica que estamos vivenciando no país. Qual seria a sua política econômica para a geração de emprego e para o desenvolvimento econômico do nosso município? Agradeço e parabéns pela entrevista. Wilson Lima, tem Natal. Valeu, Wilson. Boa tarde, meu carente Wilson, meu carente ouvinte Wilson. Infelizmente, essa pergunta é como eu disse aqui, eu não posso responder por enquanto, porque isso vai caracterizar, como eu já falei outras vezes, uma propaganda antecipada. Mas pode ter certeza que eu tenho um projeto que não vai abranger só São Paulo e Potengi, não. Eu tenho um projeto grandioso, certo? De empregabilidade que vai envolver toda a região circunvizinha. Aguarde, no momento certo você vai ouvir. Existe aqui o professor Edilandes, né? Está nos escutando, está assistindo nosso programa aqui ao vivo. Lucas Tavares. O Anderson Farias, ele pergunta, doutor Ivan, sobre o plano de governo, qual a perspectiva dele em encontrar a administração pública, melhorando como ele acredita que vai encontrar a administração em provável eleição vindoura. Cai na mesma, né? Cai na mesma pergunta, a gente... Aí, infelizmente eu estou aqui já agoniado, porque eu estou pronto para dizer, mas não posso. Ele está respeitando o calendário eleitoral, como pré-candidato, não pode, digamos assim, burlar esse calendário eleitoral. Lucas. O doutor Ivan, recentemente o senhor esteve reunido no gabinete do atual deputado federal, Walter Alves, do PMDB, e teve também junto com o presidente do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Está uma disputa interessante. Nesta conversa, doutor Ivan, o que foi discutido e acordado? Veja só, Lucas. Um dia de sábado, eu acho que é uns 3 semanas atrás, eu estava olhando os animaizinhos que eu tenho ali, pastorando os animaizinhos, e eu gosto no final da tarde de estar lá nessa propriedade, dando uma arejada na mente. E chegou Diogo Alves, acompanhado de Vetinho, e me fizeram essa proposta, que o deputado Walter Alves queria falar comigo com urgência. Isso era um dia de sábado. Eu disse: Diogo, e essa reunião está marcada para quando? Ele disse: segunda-feira. E na segunda-feira saiu daqui de São Paulo do Potengi, eu, minha esposa Maísa, convidei o vereador Getúlio Antunes, sua esposa Dulce e Irandi, o meu irmão. Chegando na entrada de Natal, me encontrei com o Diogo e fomos todos nós para o gabinete do deputado Walter Alves. Assim que chegamos no gabinete do deputado Walter Alves, encontramos ele e o seu assessor,
no qual fomos todos nós muito bem recebidos. E nessa conversa informal, Getúlio Antunes fez uma explanação, Diogo Alves fez outra explanação, da questão política de São Paulo Potengi, e no final, eu, como realmente sou direto na situação, o deputado não tinha entendido muito, eu passei a situação do município, e o deputado de cara, vamos dizer assim, como a gente costumava chamar, José, de braço ponto, né? Disse: Ivan, por que você não vai para o PTB, já que você está saindo do PMN? Eu digo: deputado, o PTB é um partido da linha do PMDB? Ele disse: é. O PTB é um partido de oposição, deputado? Ele disse: é. Eu digo: estou nele. Até porque, Lucas, eu não poderia ficar num partido que fosse da base do governo. Por que eu saí do PMN? Porque o meu amigo, o nosso deputado Antônio Jacome, tá certo? Saiu do PMN, que era um partido de oposição, para um partido da situação, um partido da base do governo. Como o próprio filho dele, Jacó, saiu para o partido do governador. Então, como nós aqui, esse grupo nosso aqui, é um grupo de oposição, jamais poderíamos ir para um partido da situação. Olha o que é que está acontecendo com o nosso amigo Jefinho. O mesmo que aconteceu com o nosso amigo Jefinho, ou está acontecendo, o prefeito que aí está tomando o partido dele, poderia fazer a mesma coisa comigo. E o mais importante disso tudo, é que quando eu disse a ele, eu digo: eu posso pensar em ir para esse partido PTB, já que a situação é essa. Esse Ivan, se você for para o PTB, você tem o apoio meu e de meu pai, o senador Garibaldi Alves Filho. Tá certo? Então eu fiquei surpreso, porque atirei no que vi e matei dois que não vi. Tá certo? Tamanha foi minha surpresa que eu ainda estou feliz até hoje em saber que eu tenho um representante, do PMDB ao nosso lado, e não sei se o deputado, se o senador vai mudar, vai migrar para o PTB, mas tenho certeza absoluta que o deputado federal Walter Alves vai mudar, vai migrar para o PTB. E talvez tenha sido isso que tenha me levado a esse convite e que eu aceitei de pronto. Para algumas pessoas que têm dúvida quanto a isso, é só voltar a 2004, Garibaldi teve com Aloysio Brandão, vice do PMDB, esteve com o Naldinho, né? Nem por isso o senador deixou de vir naquela oportunidade, Ivan, para a convenção de Aloysio Brandão, né? Isso fica bem patente. Veja só, Josivan, no dia da convenção do PMDB, ficou claro, e isso foi feito alto e em bom som, que o senador Garibaldi Alves Filho disse claramente, eu não sei se vocês estavam presentes na convenção, mas ele disse que o candidato da oposição, tá certo? Não necessariamente sairia do PMDB. Precisava apenas que o candidato fosse oposição e que jamais nessa eleição ia tirar um candidato do bolso da cartola. Certo? Então, para mim ficou claro. Algumas pessoas parecem que não entendem muito um português claro desse, mas ficou claro para mim o que o senador tinha dito. É tanto que agora me deu total apoio. Ele continua coerente com aquilo que ele disse aqui na convenção do PMDB. Ivan, deixa eu registrar aqui ao Richardson, está nos escutando, mandando um abraço para você, parabenizando pela entrevista. Parabenizo a entrevista. Sandro Rocha, excelente nível de perguntas. De Fortaleza? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Agradecendo ao Sandro. Estamos na escuta, Ronaldo e Nego Tich. Ô, Nego Tich, grande abraço. Qual a sua ideia para que as pessoas que ainda não receberam as casas prometidas do atual gestor terem seu lugar para morar, sem mais pagarem aluguel? E está dizendo aí, fazendo o Ronaldo e o Nego Ticha. A pergunta para o nosso amigo doutor Ivan. Novamente, eu sinto, porque cai na mesma situação, sabe? Eu não posso... Você está amordaçado pelo calendário eleitoral, Ivan. Eu estou doido para falar, João, mas
Infelizmente não posso dizer como é que a gente vai resolver isso aí, mas pode ter certeza que a gente vai resolver e esse pessoal vai ter sua casa realmente como necessita e como deve ter. Lucas Tavares. São 17 horas e 10 minutos em São Paulo do Potengi, agradecendo a todos que estão no Alex Supermercado, na escuta do programa, ao Valfran, ao Canidé e Rafinha, a Candice Macedo, ao Vetinho, ao Francisquinho, ao Rômulo, ao Pachede, ao Reginaldo, a Adriana Nasco, ao Regis do Barraco, ao Francisco, a Maísa, ao Dileide, ao Denor que está na escuta lá em Alto do Rodrigues, ao Anderson Farias, ao Marcelo e a tantos outros amigos que estão nos acompanhando neste momento. Doutor Ivan, saindo um pouco da política do nosso município, vamos dar um pulinho lá na política em Brasília. Lá na bagunça. No meio da bagunça. Como que o senhor avalia o governo da presidente Dilma? O senhor acredita que terá impeachment, doutor Ivan? Bom, é assim. A presidente Dilma está sendo avaliada nesse momento por todo o país, né? E cabe agora, como está se caminhando para o impeachment. Falta passar no Congresso, depois do Congresso, se for realmente aprovado, vai para o Senado. Mas, na verdade, o povo é quem tem que avaliar e o povo está avaliando. Isso é importante e serve de exemplo para a gente. O impeachment não é só para governador, não só ocorre com a governadora, não. Presidente. Com a presidente. Ocorre com o governador, com qualquer um dos gestores que assim se põe em dúvida o seu caráter, os seus procedimentos. Ivan, dentro dessa pergunta eu faço outra também na mesma temática. Com essa bagunça na política de muitos corruptos, o povo brasileiro ele tem se frustrado, não é só de agora por conta disso, da Lava Jato, da vida, etc. e tal. Você acha que nesse momento está se criando no Brasil um eleitor mais vigilante, mais exigente? Certeza, Jornal, certeza. Hoje você, além de ter esse eleitor, essa qualidade maior do eleitor, há uma contribuição maior para isso, que é vocês que fazem a mídia, que é vocês que fazem as redes sociais. Isso tem facilitado e tem feito com que o jovem saiba melhor como votar, saiba avaliar. Inclusive, eu acho que é uma grande vantagem nossa, essa comunicação chegar em todo canto, que vai facilitar realmente a nossa campanha. Ivan, como é que você avalia o papel do nosso parlamento municipal de nossa cidade? Olha, eu tenho quase certeza que boa parte da população não se satisfaz e com certeza tem novos nomes aí, tanto para entrar como outros já velhos que vão continuar, e isso penso eu que vai haver uma boa mudança dessa parcela. Ivan, ainda voltando na questão do deputado Walter Alves, e você não acha, por exemplo, a oposição, eu conversando com das pessoas da oposição aqui de São Paulo, Potengi, eu disse, olha, a oposição, as lideranças da oposição aqui passaram 3 anos e meio num cochilo, achando que poderia ter o controle das pessoas, né? E aqui, eu preciso ser justo, né? Eu acho que não despontou-se, não se revelou-se, porque ele o é. E às vezes até as pessoas me confundem com o meu comentário com relação a ele. Eu classifico o Getúlio como o maior articulador político de sua campanha e um cara que, digamos assim, correu para a grande área, caiu, bateu o pênalti, vai bater o pênalti, não sei se vai fazer o gol. Mas ele fez o meio de campo, ele viu a inércia do partido dele, ele lutou para que o partido dele saísse da inércia, mas não conseguiu, e aí, como um bom político inteligente, né, amado e odiado, como todos nós somos, isso aí numa prerrogativa dele, mas qual eu dizendo para ele, e essa pessoa disse, olha, Josuan, eu tenho que admitir, Getúlio fez um papel importante, colocou Ivan na ordem do dia, e as pessoas não estavam preparadas. Ele diz, as pessoas, a liderança da oposição, com quem eu estava conversando, né, disse que
vai seguir a orientação do partido, mas acredita que o partido não tem outro caminho a não ser o apoio de sua candidatura, com algumas bravatas de alguns dentro do partido, que isso é dentro da política, eu estava falando. Mas voltando, como é que você faz a avaliação do papel de Getúlio, que, assim como o senhor, tem um papel principal nessa eleição, é tanto que deixou o PMDB e agora está na legenda PTB, juntamente com o senhor? Olha, Josivan, eu tenho uma grande admiração por Getúlio, como pela sua inteligência. Getúlio foi uma pedra fundamental nessa peregrinação que a gente está até hoje. Voltando ao assunto aqui, quando as pessoas começaram a me procurar, que no final eu vou fechar contando uma história que você vai entender o porquê da minha pré-candidatura. E Getúlio, como, vamos dizer assim, um olheiro da política, descobriu que eu poderia ser esse candidato do PMDB que estava faltando. E assim foi feito. Interessante isso que você colocou, desculpa aí, o candidato do PMDB. O PMDB. E assim foi feito. Foi feito alguns trampos, alguns contatos com o Azevedo. E Azevedo, eu num procedimento cirúrgico no hospital, quando saí desse procedimento, Azevedo ligou e me fez um convite para vir aqui no escritório dele, aqui em cima do supermercado, e que fizesse o favor de ligar para Getúlio, que ele não estava conseguindo, para Getúlio vir comigo. E assim eu fiz. Quando cheguei, estava reunido Titico, estava reunido Erinho, estava Neilson, estava Zé Luiz, Paulo Fofão, seu Zezinho Aleixo e Getúlio. Eu acho que não esqueci de ninguém. E nessa reunião, o Azevedo, com aquela paciência dele, toda a paciência, olhou e disse: olha, pessoal, chamei Ivan aqui para Ivan se filiar ao PMDB, que Ivan está querendo ser candidato a prefeito pelo PMDB. E o Zé Luiz de Bato Ponto já disse que era candidato. O Neilson levantou-se e disse: olha, Ivan, aqui é o seguinte, você venha para cá, mas você está sabendo, é Zé Luiz, eu, Titico, Moza, todos 4 aqui somos candidatos. E eu de imediato respondi para Azevedo, eu disse: Azevedo, então eu não me cabe aqui. Tá certo? Tem candidato sobrando. Mas Azevedo disse: não, Ivan, com aquela paciência deles, tenha calma, vamos se filiar ao PMDB e lá na frente a gente faz uma pesquisa. E aquele que for melhor na pesquisa é o candidato. Eu lhe concordo. Como eu nunca fui candidato a nada, a pesquisa de imediato hoje estaria uma grande desvantagem para mim, porque o nome de Zé Luiz já foi candidato e foi vice-prefeito, foi vereador e foi vice. Neilson já foi vereador, né? Titico também, embora Titico não fosse partido, mas o Neilson citou o nome de Titico. Inclusive também o de Moza, que Moza não era do partido, mas ele citou o nome, eu respeitei. E diante de todos esses nomes, eu não poderia ser, mas às vezes não tenha paciência, vamos fazer uma pesquisa. Eu digo: vamos fazer o seguinte, eu topo a pesquisa. Digo: Azevedo, vamos fazer a pesquisa e o que for melhor na cabeça é o candidato do PMDB. E o restante, o segundo, terceiro, não interessa, não vai ser o vice. Apenas a gente vai bater palma para o primeiro e vamos buscar um vice no outro canto. Aí o Zé Luiz achou ruim, né? O outro já achou ruim do outro lado, o outro disse que só ia fazer pesquisa em janeiro. Isso foi no começo do ano passado. Ora, como é que o cara já era candidato, tinha serviço prestado, eu era um que não tinha. E estava sem medo, não tinha um pingo de medo de ir para a pesquisa e os outros estavam com medo. Por quê? Então, quando eu vi essa situação, um cara que me disse a verdade, era Titico, estava numa ressaca, o Papangu de novembro, estava numa ressaca tremenda, passou a mão no rosto e me disse: doutor Ivan, eu quero muito bem o senhor e vou lhe dizer o papel da verdade. Vou lhe dar um conselho de amigo. Eu digo: dê, Titico. Ele disse: pegue um partido e saia candidato, que aqui dentro os cabos não vão deixar você candidato, não. Sei, doutor Ivan, que vão ficar com raiva de mim pelo que eu disse, mas sou muito homem para dizer a você: aqui dentro não presta para você, não. E assim,
tomei uma decisão de ir para o PMN, como eu já contei a história, e agora no PTB, porque Getúlio, voltando a Getúlio descobriu o PTB primeiro do que eu. Getúlio vinha para o PMN por causa da situação do que ele estava no PMDB. Então, descobriu o PTB. Quando foi agora com a saída de Jacome para o PTN, para a base do governo, a gente ficou um pouco desarticulado, né? E eu disse, Getúlio, agora quem vai para o PTB sou eu. E graças a Deus deu certo, nós fomos bem recebidos. E de fazer como outro. E de Lambu a gente recebemos um deputado federal de peso e um senador. E junta com o meu deputado estadual, que agora isso vai ser Bacurau de Cabo Rabo, o deputado Zé Décio, e estamos aí unindo e fazendo inclusive o convite a vocês para fazer parte desse grupo. E o PTB também ganha um parlamentar que é o vereador Getúlio, né? E desfalca lá o PMDB. Tenho certeza que enfraqueceu muito. Getúlio foi uma peça fundamental na minha campanha e acho que o grande problema do PMDB foi porque Getúlio me descobriu. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse lançado o meu nome, estaria tudo em paz. Mas como foi Getúlio que lançou, que descobriu o meu nome, então está essa polêmica, tá certo? Tenho certeza que se fosse do meu nome lançado por outro qualquer, não teria problema nenhum. Ivan, nós estamos chegando ao final do programa, mas para ser fiel aqui, eu tenho que fazer uma pergunta, na verdade, que é do José, não é isso, é Brasil? Do Marcelo. Diz assim, Marcelo faz a pergunta para Ivan. Ivan, como é a sua relação com João Maria Campos e com o ex-vice-prefeito Zé Luiz? José que agradece, se os... Aqui outros comentar, né? Veja só, vamos começar com João Maria. João Maria é meu amigo de infância. Há um bom tempo atrás eu estava tomando umas caninhas ali em Paulinho do churrasco. Veja como é engraçado. E João Maria encostou, estava eu e minha esposa Maria tomando uma. E João Maria encostou de leve, como quem não quer nada. E disse, Ivan, por que você não se candidata a prefeito de São Paulo Potengi? Olha que engraçado. E eu disse a ele, digo, não, João, eu não tenho pretensões políticas nenhuma. Na época realmente eu não tinha, tá certo? E passou-se. E foi tamanha a minha surpresa quando ele, há muito tempo atrás, já tinha me convidado para ser candidato e agora se posicionava contra. Para um bom entendedor, minha palavra basta. A gente entendeu, eu entendo isso, como eu já disse a você, que talvez a grande divergência desse rapaz é que na época eu não aceitei o convite e aceitei agora de Getúlio. Não resta dúvida. Ok, Ivan. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Agradecer os nossos internautas, né, os nossos web ouvintes, como a gente costuma falar. Pedir perdão, acho que a gente não deixou nenhuma pergunta a ser feita, né, meu caro Zé Brasil? Se tiver, pode fazer. Não, ficou não. Se tiver, mano, estou aqui. E eu quero só, em nome aqui de Edivaldo Medeiros, o proprietário aqui da emissora, de Joelson França, diretor de programação, Emerson Matos, o Vandinho Amaral, agradecer em nome deles, pela sua presença, Ivan, e dizer que mais uma vez você enriquece o debate político aqui em São Paulo do Potengi. Essa é a primeira das muitas entrevistas que você vai dar, com certeza, aqui na Rádio Potengi, com o Silvério, se assim for convidado. Eu acredito que você deva participar também. E desejar sorte, saúde a você, acima de qualquer coisa, de ser candidato ou não. Você nunca vai deixar de ser um amigo da gente, né? As divergências políticas estão aí, né? As opiniões também. E eu digo aqui de bate-pronto que tenho certeza, para você ter uma ideia, Ivan, a web rádio ela é um estilo de rádio diferente de uma rádio convencional, que ela nos permite em tempo real, né, Vandinho, nos dá o número de ouvintes que nós estamos conectados nesse exato momento, né? Então, à meia-noite, eu vou pedir aqui a direção da emissora que nos coloque os números da audiência desse programa, como fez com o Pachelli, como fez com Alex e com o ex-prefeito Naldinho, para a gente saber a audiência desse programa, de quantos celulares tiveram ouvido, que eu acredito aqui que nós bombamos de verdade. Ivan,
Muito obrigado de verdade mesmo pela participação do programa aqui, pela entrevista, né? Agradecer mais uma vez e voltar o microfone para você e dizer sozinho, o seu nome já está enriquecendo o debate político aqui em São Paulo do Potengi. Você trilha uma nova história na oposição, os embates, você está acostumado, a política tem esses revés, tem esses embates políticos, mas o que eu vejo aqui na sua fala é a disposição de, não fazendo aqui advogado de você, mas interpretando a sua fala, a disposição de somar, como qualquer um político quer fazer, sempre somar e sempre construir, né, ao lado das pessoas uma nova cidade, por que não, né? Então, eu quero aqui lhe desejar boa sorte na sua luta, né? Uma luta que, às vezes, ela é tão desigual, mas ela é boa por isso, porque mostra a capacidade da gente superar as desigualdades que a política e a vida nos coloca à frente. Muito obrigado, Ivan, de verdade mesmo.